Atenção! Este vídeo tem spoilers. Dualidades são um conceito básico de inúmeras histórias que a gente conhece. O bem contra o mal, o novo versus o velho, a guerra e a paz. Mas, muitas vezes, essas dicotomias são usadas apenas como um elemento básico de construção da trama. Nem todo filme vai pegar as dualidades de sua história e usá-las como um recurso temático mais aprofundado. Mas se teve um longa que soube fazer isso muito bem, foi A Lista de Schindler, um dos mais aclamados filmes de Steven Spielberg. Nele, o diretor transformou a dualidade em um tema central, estabelecendo diferentes dicotomias para fazer o espectador refletir sobre guerra, humanismo e memória. A primeira dualidade de A Lista de Schindler que a gente precisa destacar é também a mais básica de todas: o bem contra o mal. Sim, eu sei que a princípio isso pode não parecer nada demais, já que milhões de filmes falam desse embate. A diferença é que aqui o Spielberg trabalha o mal versus o bem de maneira mais tridimensional. Ele estabelece uma dicotomia para depois quebrá-la um pouco. Sim, obviamente ele deixa claro que os nazistas são os vilões e os judeus são as vítimas. Mas ao mesmo tempo ele cria uma área ambígua entre os dois lados, e nessa área ele põe ninguém menos do que o protagonista da história, Oskar Schindler. Se normalmente esperamos que num filme desses todos os nazistas sejam malvados, aqui a gente tem um partidário do nazismo que desafia essas expectativas. Durante quase toda a duração do longa, a gente não vê o Schindler ser 100% malvado ou 100% o mocinho da história. Em vez disso, o protagonista oscila constantemente entre o bem e o mal. Quando ele pende mais pro mal é quando vemos sua natureza egoísta e ambiciosa. Esse é um homem que viu a guerra e a perseguição aos judeus como uma oportunidade para ficar milionário. Ele se aproveita de um cenário de sofrimento para ter mais dinheiro, dar festas, trair a esposa e ter uma vida mais do que confortável. Mas se ele parece um ser desprezível num primeiro momento, logo começamos a ver o personagem pender pro lado do bem. Afinal, testemunhamos como Schindler não despreza os judeus, ao contrário do que prega o partido dele. Schindler é atencioso, educado e trata os judeus que trabalham para ele como os seres humanos que eles são. E em diversas ocasiões ele age em prol de seus trabalhadores, com a intenção de evitar que eles sejam punidos ou até mesmo executados. Mas quando começamos a cair nas graças de Schindler, Spielberg faz questão de nos relembrar da problemática ambiguidade moral de seu protagonista. Ele nos faz questionar quais seriam as verdadeiras motivações por trás da gentileza de Schindler com os seus trabalhadores. They're mine. Every day that goes by, I'm losing money. Every worker that is shot costs me money. I have to find somebody else. I have to train them. Então vemos durante quase o filme inteiro o Schindler exibindo suas facetas problemáticas e suas facetas louváveis. Mas essa ambiguidade começa a se desfazer no terceiro ato do filme, quando Schindler decide de vez que não quer mais compactuar com os ideais de seu partido e que vai fazer de tudo, até mesmo abrir mão de sua fortuna, para salvar a vida de quantos judeus ele puder. E com essa mudança, aquela área cinzenta entre heróis e vilões desaparece do filme e concluímos a história de volta na dualidade clássica entre bem e mal, agora com Schindler apresentado totalmente como um herói. Só que essa não é a única forma como Spielberg trabalha a dualidade em A Lista de Schindler. Ele também vai trazer isso para a fotografia do longa, com a ajuda inestimável do diretor de fotografia Janusz Kaminski. Afinal, o filme é apresentado na estética mais dicotômica que existe: o preto e branco. E isso revela muito sobre o que o Spielberg quis dizer com A Lista de Schindler, porque ele poderia perfeitamente ter filmado em cores, só que em vez disso ele escolheu o visual mais clássico. Essa decisão foi motivada por vários fatores, mas um deles era a ideia de reforçar a temática do bem contra o mal, da luz contra as trevas. E mais uma vez, Spielberg estabelece uma dualidade apenas para quebrá-la em seguida. Porque depois de acostumar o público com o visual preto e branco, o diretor nos surpreende e rompe essa dicotomia de cores inserindo o vermelho. Esse é um dos detalhes mais relembrados do filme, porque é uma escolha estética deliberadamente chamativa. Em meio ao caos da chacina, Spielberg direciona nosso foco usando essa cor, simulando o olhar do próprio Schindler. E é claro que esse é também um momento carregado de simbolismo. Como descobrimos mais tarde no filme, essa é uma criança que não vai sobreviver.
O vermelho então já estava nos indicando que a menina estava marcada para morrer, uma criança inocente simbolicamente coberta de sangue. Além disso, Spielberg quis usar essa cena como uma metáfora sobre a falta de reação dos Estados Unidos ao verem o Holocausto começar na Europa. Como o próprio diretor declarou em entrevista, a perseguição aos judeus na época era tão óbvia quanto uma menininha com um casaco vermelho andando pela rua. E, ainda assim, nada foi feito para desacelerar a aniquilação dos judeus na Europa. Spielberg então usou o vermelho para representar algo que salta aos olhos do protagonista enquanto ele não faz nada, assim como ele acredita que o extermínio de judeus estava saltando aos olhos dos americanos, que teriam ficado apáticos vendo essa perseguição tomar forma. Ok, então já vimos como Spielberg usou roteiro e fotografia para construir dualidades. Mas como se isso não fosse suficiente, o diretor também escolheu refletir essa temática com a montagem, que é um dos meus aspectos favoritos de A Lista de Schindler. Junto ao editor Michael Kahn, Spielberg usou a montagem em diferentes momentos para criar a noção de contraste entre dois lados opostos. Seja alternando entre o luxuoso apartamento novo de Schindler e o apartamento apertado e sujo dos judeus forçados a se mudarem para o gueto. Seja fazendo um corte mostrando o mesmo movimento de mão para simbolizar o afeto ou a violência. Ou ainda alternando entre imagens do protagonista e do antagonista fazendo a mesma coisa, mas com enquadramentos espelhados para refletir que um é o oposto do outro. E eu não posso deixar de falar também do estilo de direção que o Spielberg adotou para criar outra dualidade: cinema de ficção versus cinema documental. Por mais que a história de Schindler seja real, esse filme é uma reencenação dos eventos históricos, e portanto ele utiliza os mesmos artifícios de filmes ficcionais. Atores, cenários e figurinos cuidadosamente elaborados, um trabalho de câmera planejado, etc. Mas, ao mesmo tempo, Spielberg quis trazer para a obra um toque de cinema documental. Ele queria que em vários momentos o filme parecesse um registro genuíno, como se ele realmente estivesse lá durante o Holocausto. E isso afetou várias decisões dele. Por exemplo, outra razão por trás da escolha pelo preto e branco era a intenção de emular as imagens de arquivo feitas durante a Segunda Guerra Mundial. Sem contar que ele se impôs vários limites para se forçar a filmar de maneira mais documental. Ou seja, nada de usar câmeras com um zoom, nada de gruas para ter movimentos de câmera artificiais demais, e nada de usar equipamentos para estabilizar o movimento da câmera. Ele queria a autenticidade da câmera mais tremida quando ela se movesse. É por isso que durante quase toda a sua duração, A Lista de Schindler anda sobre uma delicada linha que separa a estética ficcional e a estética documental. Mas a gente já aprendeu que, nesse filme, Spielberg gosta de estabelecer dualidades para depois quebrá-las, não é? Pois ele vai fazer isso novamente. Porque no final do filme, o diretor troca completamente o estilo da obra. Nesse epílogo, vemos os atores do filme caminharem ao lado das pessoas reais que eles interpretaram, indo juntos ao túmulo de Schindler para prestar homenagem a ele. É uma mudança extremamente brusca da narrativa. Aqui, os artifícios da estética ficcional que a gente viu nas horas anteriores vão embora e dão lugar a um trecho que é completamente documental. E isso deixa clara a intenção de Spielberg. Ele não quer que A Lista de Schindler seja apenas mais um produto cultural da indústria de entretenimento. Com esse epílogo, Spielberg mostra que ele também quer que o filme seja um verdadeiro memorial às vítimas do Holocausto. Ele quer que A Lista de Schindler seja também um documento histórico, um memorial composto por imagens em movimento para honrar a história dessas pessoas. Mas por que é importante entender todas essas dualidades que a gente listou hoje? O que elas nos dizem sobre o filme como um todo? Bom, se você reparar, as dicotomias que Spielberg cria e quebra em A Lista de Schindler têm algo em comum. Todas elas falam sobre a mudança de perspectiva. Quando um nazista presencia os horrores do Holocausto, ele deixa de achar aquilo normal e passa a ver a perseguição de judeus como a atrocidade que ela é. Quando nós achamos que o filme é todo preto e branco, passamos a ver cores diferentes. Quando achamos que estamos vendo uma mera reencenação do passado,
passamos a ver um documentário sobre o presente. E essas mudanças de perspectiva fazem sentido porque elas dialogam muito com o objetivo que Spielberg tinha com esse filme. Ao nos contar a história de Schindler e dos judeus que ele salvou, o diretor tenta mudar um pouco a nossa perspectiva sobre o Holocausto. Sim, ele relembra e expõe de forma chocante todos os horrores que a gente conhece desse extermínio. Mas ele também quer mostrar que existiram algumas histórias de bondade e de decência humana nesse período tão trágico. Porque, querendo ou não, esse é o Spielberg. Um diretor essencialmente otimista, que tenta enxergar o melhor em todas as circunstâncias. E se no final o longa deixa o público emocionado, é porque Spielberg encerra seu filme memorial com uma mensagem sobre a maior dualidade de todas. Vamos celebrar os nossos vivos para jamais esquecer os nossos mortos. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. A Lista de Schindler é não apenas um filme incrível, mas também um filme muito importante da gente sempre ter na nossa memória. Porque, acima de qualquer aspecto técnico, a Lista de Schindler nos mostra a importância da gente não esquecer o nosso passado. A importância da gente não fechar os olhos para a história e permitir que erros como o fascismo aconteçam de novo nos dias de hoje. Então, se você tiver a oportunidade de ver ou rever a Lista de Schindler, faça isso. Esse é um filme que vai te lembrar que não existe nada de louvável em pregar o ódio e a intolerância a qualquer tipo de ser humano. E bom, lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.